Não, e nesse contexto todo, onde entra e como decidirá Trump, né? Porque o Irã também vira uma ameaça não só para Israel, mas uma ameaça para o mundo. Já como diz a Débora Suru, que o senhor conheceu em Israel também, é jornalista, é a cabeça do povo, né? Que alimenta tentáculos como Hezbollah, Hamas, dentre outros, né? Houthis, enfim. Como deve decidir Trump, se tem essa possibilidade, então, de pôr ponto final a esse programa nuclear iraniano, coronel? Bom, vamos lá. Uma das dificuldades quando a gente fala de guerra é que nós, militares, nós entendemos a guerra como um braço, vamos dizer assim, um braço armado da política. Ou seja, toda e qualquer guerra, ela tem um objetivo político. Então, o objetivo político hoje de Israel é interromper o programa nuclear, que já estava numa fase de desenvolvimento de artefatos nucleares. Haja vista que o Irã, nas últimas décadas, em especial nos últimos anos, e podemos dizer que um dos pontos de inflexão foi, de fato, o ataque do 7 de outubro de 2023, ali saindo da faixa de Gaza. De lá para cá, quando nós fizemos a cobertura, nós fomos eu e você lá, você lembra que imediatamente o Hezbollah do Líbano declarou que apoiaria o Hamas, começou a lançar foguetes e mísseis também. Depois os Houthis do Iêmen, todos eles eram braços do Irã. Então, na verdade, o Irã já vem nessa guerra de extermínio, e eu digo extermínio porque quando a gente ouve aquela frase que às vezes no Brasil é repetida, né? From the river to the sea, Palestina will be free. Quando eles falam isso, eles estão dizendo do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, a Palestina será livre. Se você tirar do Rio Jordão até o Mar Mediterrâneo, é justamente o território de Israel. Você teria que jogar, não reconhecer o Estado de Israel. E o presidente Trump, ele fez um esforço durante o seu primeiro mandato para o Acordo de Abraão, ou os Acordos de Abraão. Quando a gente fala Acordo de Abraão, é importante a gente entender que esse nome não é colocado por acaso. Eu, por exemplo, eu não gosto de utilizar o termo antissemitismo. Por quê? Porque árabes e judeus são semitas. Então, quando você fala antissemitismo, dá a ideia de que você está contra o povo semita ou contra as origens semíticas, mas não, porque os árabes são semitas também e ambos são descendentes de Abraão. Então, os acordos de Abraão, na verdade, são uma proposta americana de você desenvolver economicamente e você reproduzir aquilo que a gente vê no Golfo Pérsico ali em Dubai, a gente vê nos Emirados Árabes, a gente percebe um desenvolvimento econômico gigantesco que o petróleo proporcionou. Hoje estão se transformando não só em centros turísticos, mas em centros de desenvolvimento tecnológico absurdos. É o centro hoje em dia de desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial, eles estão investindo muito dinheiro nisso. E eles entenderam que podem utilizar o dinheiro. E o Trump, na época, conseguiu que a Arábia Saudita admitisse reconhecer o Estado de Israel e eles buscariam ali terminar essa tensão. O Irã, ele obviamente era contra essa iniciativa, não podemos esquecer que o Irã é persa e xiita. O Alexandre Garcia até falou sobre isso hoje mais cedo no programa. E a Arábia Saudita e o próprio Hamas ali na faixa de Gaza, eles são sunitas. Mas o Hezbollah no Líbano, ele já tem o apoio dos xiitas. E a Síria, de Bashar al-Assad, tinha a presença dos xiitas ali dentro da Síria como principal apoio. Tudo isso mudou, é verdade. Hoje o xadrez, nós já falamos sobre isso semana passada, mudou completamente, tanto que Israel hoje tem a superioridade aérea sobre o território iraniano, ele consegue fazer todos os ataques porque ele neutralizou toda a defesa antiaérea do Irã. Mas o Irã ainda tem os seus mísseis balísticos que conseguem lançar essas ogivas ainda convencionais de explosivos, mais de 1 tonelada de explosivos, mas se detiver a tecnologia nuclear, desestabiliza toda a região. Não é só uma questão de Israel e Irã. Por isso os países sunitas ali, que têm bases americanas, todos eles, na verdade, eles não se manifestam publicamente, mas todos estão numa torcida muito grande por Israel. Por incrível que pareça, todas as bases americanas da região hoje estão 100% operacionais, ou seja, as bases navais estão vazias. Todos os navios de guerra foram para o mar.
ali o Estreito de Hormuz, que é um dos pontos mais complexos, porque se for fechado durante a guerra, a China, por exemplo, ela tem 45% de todo o seu petróleo vindo dali e que passa pelo Estreito. Então a China também não interessa que essa guerra seja escalada. A Índia também recebe grande parte do petróleo daquela região. O Japão também. Então não há interesse da comunidade internacional da escalada. Por isso, quando você pergunta se os Estados Unidos vão interferir diretamente, pelo menos de acordo com aquilo que o Trump falou nos seus discursos, ele não gostaria de escalar esse conflito. Porém, ele já colocou as Forças Armadas americanas na região para integrar a defesa em relação aos mísseis que estão saindo do Irã. Ele tem, obviamente, é o único país que detém uma tecnologia de bombas capazes de penetrar vários metros de concreto armado para destruir ali as centrífugas e o programa de enriquecimento de urânio até as usinas mais sofisticadas que estão nas montanhas. Mas uma invasão terrestre, Pitoli, como aconteceu no Iraque ou como aconteceu no Afeganistão, é quase impossível, porque o Irã ele é praticamente uma fortaleza natural. Ele tem cadeias de montanhas que impedem a penetração militar terrestre de todos os setores. Seja o setor que vem do Paquistão, seja o que vem mais do norte ali do Mar Cáspio, seja até mesmo vindo ali do Golfo Pérsico, se tivesse a ideia. Todos esses setores são protegidos por cadeias de montanhas e ainda tem alguns desertos internos. Então o Irã ele é inexpugnável para uma invasão terrestre. Por isso eu não acredito que aquilo que a gente viu acontecer no Iraque, aquilo que a gente viu acontecer no Afeganistão, não deve ser o que vai acontecer. Parece que a aposta, talvez, dos Estados Unidos seja uma mudança de regime. E, para isso, ele conta com a própria população iraniana. O próprio filho do Shah Reza Pahlavi, ele também já se manifestou, já está formando um governo de transição, já está propondo que a própria população se rebele e talvez seja por aí, Pitoli. Se os Estados Unidos emprestarem essa tecnologia de penetração de bunkers, pode ser que o Irã considere atacar as bases americanas ali, porque seria um envolvimento direto, mas as tratativas, ou seja, não interessa a ninguém, não interessa nem a China, não interessa nem a Rússia que essa situação escale do jeito que está escalando, porém, os Estados Unidos hoje são, como você está fazendo crer, insinuando, são realmente o ponto-chave para decidir para onde vai esse conflito, Pitoli.